queridos amigos, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez no Teologia do Corpo Seed by Seed. Uma sementinha de cada vez, a cada semana uma sementinha da Palavra de Deus, uma sementinha do magistério da Igreja no seu coração. Nós estamos nos preparando para receber na terra boa do nosso coração essa sementinha que é a Teologia do Corpo, começando pelo amor e responsabilidade, que é uma obra que já vai realmente nos preparar a arar a terra, adubar, para que a gente possa finalmente mergulhar na teologia do corpo. Nós falávamos, junto com São João Paulo II, sobre o amor numa análise geral, numa análise psicológica e também numa análise moral do amor enquanto virtude. E aí agora nós chegamos numa nova etapa em que nós vamos falar como viver o amor. Através da castidade. E é interessante, nesse terceiro capítulo, né, nós já vamos entrando agora no terceiro capítulo do amor e responsabilidade, quando o Papa vai nos falar sobre a castidade, ele começa falando sobre a reabilitação da castidade, ou seja, a necessidade de resgatar a boa fama da castidade. Eu diria até mais, a boa fama e a boa forma, né? Hoje em dia, quando a gente fala, é interessante, em reabilitação, aqui no Rio, por exemplo, tem um hospital muito famoso e importante de reabilitação, ou seja, a pessoa sofreu um acidente muito grave, ou então a pessoa teve um problema neurológico, ortopédico muito grave, e essa pessoa precisa de reabilitação, para que ela possa voltar às suas atividades regulares, às suas atividades normais. A castidade, diz São João Paulo II, também precisa ser reabilitada. E é interessante, ele lembra um outro filósofo, Max Scheler, ele diz que, inclusive, ele tem um livro só sobre isso, que é a reabilitação da virtude. Então, ele diz que, de uma forma geral, a virtude como um todo precisa ser reabilitada no coração do ser humano. E aí o Papa vai aproveitar esse gancho e vai tratar quanto mais a castidade. Ele fala, talvez seja a virtude que mais precisa ser reabilitada no coração do ser humano. E para a gente entender um pouquinho, né, só dando aqui uma pequena introdução, a gente já sugeriu em alguns encontros atrás que você pudesse ir lá no Catecismo e estudasse um pouquinho, aprofundasse um pouquinho o estudo das virtudes, né? E que vai te dar, né? Elas vão te dar aí uma orientação de como seguir, até para você entender. A castidade é uma virtude, mas o que é uma virtude, né? A gente tem aí as virtudes teologais, que a gente comentou com vocês, nós temos as virtudes cardeais, né? Que tem a sua origem lá em Platão, né? Curiosamente, Platão, lá atrás, antes de Cristo, já alinhavou, né, as 4 virtudes cardeais. Afinal de contas, as virtudes cardeais são virtudes humanas que nós podemos, claro, auxiliados pela graça, mas que nós podemos desenvolver. As virtudes cardeais não são aquelas virtudes que só os cardeais praticam, né? Mas os bispos, os padres, os leigos e todos nós, né? Senão pode... Mas o que é a virtude? A gente fala, nossa, aquela pessoa é uma pessoa virtuosa, né? A virtude é aquilo que nos move, que nos faz agir e fazer o bem. Isso. E é interessante porque a virtude, ela não é um peso, um fardo, ela não custa. É claro que quando você começa como um exercício físico, tudo dói, tudo é mais difícil, mas depois você vai fazendo quase que
naturalmente. Quanto mais você desenvolve, mais fácil fica. Você vai repetindo, treinando aquele bom hábito e cada vez vai ficando mais fácil. Exatamente. Então, a virtude da castidade não é diferente de nenhuma outra virtude, com exceção das virtudes teologais, que na verdade essas virtudes são infundidas em nós, porque são aquelas virtudes que vão fazer, numa linguagem mais simples, o meio de campo entre nós e a realidade divina, né? Então, são as virtudes teologais, mas as outras virtudes elas precisam ser exercitadas, literalmente, para que elas sejam, e no que a gente diz respeito à castidade, talvez, mais do que reabilitar, hoje a gente esteja vivendo um momento em que a gente primeiro precise tirar a castidade, o exercício da castidade, da UTI. Talvez a reabilitação ainda seja um segundo passo, uma segunda etapa. Todos nós somos convidados a exercitar, a viver essa virtude, mas talvez hoje o grande passo que cada um de nós, e aqui não é apontar o dedo para esse ou aquela pessoa, mas cada um de nós, para que a gente possa viver integralmente, talvez seja recuperar, tirar da UTI para botar no quarto, para só aí depois a gente poder efetivamente reabilitar a nossa castidade, né? O Papa, citando mais uma vez Max Scheler, ele fala que o homem contemporâneo parece que tem com a virtude, de uma forma geral, um ressentimento. E aí ele traduz ressentimento como uma atitude espiritual contrária à verdadeira estima, ou como se fosse uma falsa atitude de respeito. A gente até pode achar que aquilo é bom, mas na verdade é falso, porque na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente não vive. Ou, o que é pior, a gente acha que aquilo pode muitas vezes ser até um mal, né? Tem gente que talvez te diga hoje que viver a castidade, nossa, isso é coisa de antigamente, isso não, a psicologia moderna diz que você tem que ser você, que você tem que se liberar, você não pode se reprimir, isso é uma repressão, isso é uma opressão. Então, às vezes, muita gente pode ver até aquilo que é uma virtude como algo ruim, como algo que vai tirar a sua liberdade, que vai te cercear. E é interessante, São João Paulo II diz que para alcançarmos um valor mais elevado, é necessário fazer esforço. Você pode ficar na planície ou você pode subir a montanha. A vista e os benefícios vão ser muito diferentes. E a gente sabe que na linguagem bíblica a montanha sempre representou o encontro com Deus. Então você vai te exigir muito esforço, você vai ter alguns perigos, mas fazer esse esforço, infelizmente, diante desse desafio, o homem pode simplesmente querer diminuir o valor e até dizer que é um mal. Muita gente não consegue se esforçar para viver a castidade e aí começa a colocar a culpa não em si, mas na castidade. Eu não consigo. Em vez de eu admitir que a fraqueza é minha, mas que aquele ideal é um bom ideal, eu transfiro e falo, não, é a castidade que é ruim. Não sou eu que não consigo. É a castidade que é ruim. Você não dá o braço a torcer. Isso me fez lembrar de uma fábula antiga, da raposa e das uvas. Isso é de Esopo, gente, é muito antigo. É uma fábula tão boba, tão simples. Eu lembro de eu criança, eu tinha um livrinho que tinha essa fábula. A raposa quer pular para tentar pegar as uvas que estavam num parreiral bem alto. E ela pula o máximo que ela pode, só que ela não consegue alcançar as uvas. E aí ela vira e fala, porque na fábula todos os bichos falam, ela vira e fala, tão verdes. Não era isso. Ela desdenhou, porque na verdade ela não conseguiu pegar. Em vez de reconhecer a própria limitação e a própria culpa, ela coloca a culpa nas uvas. Não valia a pena, elas estavam verdes. E a gente tende, vejam só, isso é uma fábula que fala de uma verdade do ser humano, de nós seres humanos. Quantas vezes, porque a gente não consegue alcançar um determinado ideal,
a gente acaba colocando a culpa, não na nossa fraqueza, mas no ideal, a culpa é dele. São Tomás de Aquino, e aí o Papa São João Paulo II lembra, ele define a preguiça como a tristeza que deriva da dificuldade do bem. E aí só o que dá prazer, só o que é mais fácil, mais cômodo, é que passa a ter valor. E esse ser mais fácil é literalmente fácil no sentido de que não requer compromisso. Lembra que a gente falou no nosso último encontro do compromisso da liberdade? É tudo livre, tudo pode ser feito da forma como eu quiser, da maneira como eu quiser. Isso não me gera nenhum tipo de responsabilidade. Então vocês vão vendo como todas essas características, todos esses elementos do amor que o Papa São João Paulo II trouxe para nós, mostram exatamente como muitas vezes os nossos comportamentos, por serem mais fáceis, hoje em dia se fala em comportamento light, é mais light, né? E o light não necessariamente é o melhor, porque às vezes, né, e quem aqui tem mãe, avó, já assim de uma certa idade, eles dizem, você vai almoçar, você vai jantar, você precisa de sustância, né? Você precisa de comer a comida que te mantenha em pé, não tem aquela... Quem está doente, quem está magrinho, vai tomar leite desnatado. Que leite desnatado? Isso é água suja, tem que tomar um leite gordo da teta da vaca. Exatamente. Então, a gente percebe que a gente precisa efetivamente se fortalecer. E o exercício da castidade é o primeiro passo, vencer essa preguiça. E não deixar de ver o verdadeiro valor que a castidade tem. E a própria natureza é assim, né? Há um tempo atrás eu ouvi uma reflexão de uma pessoa que dizia que a própria natureza, ela tende a ser conservadora, né? Porque hoje há muito esse conflito entre algo que se quer desvincular de qualquer compromisso, o tal do amor livre, o tal do sexo livre, faça tudo o que você quiser, a hora que você quiser, com quem você quiser, e você tira do eixo, tira da norma, tira daquilo que é o verdadeiro amor, você libera, você deixa tudo. E essa pessoa dizia que quando você desvincula, quando você tira dessa relação, você perdeu o valor, perde o interesse, e as pessoas que estão ao seu lado, naquele processo de aprendizagem, como a gente falou com vocês, também vão se desinteressando. E é muito mais fácil você dizer que aquilo não tem valor e você deixar de lado do que você efetivamente assumir o compromisso. O Papa até fala, né, que o cristianismo vê que a raiz de tudo isso remonta lá do pecado original, né? Tudo começou lá. E, infelizmente, a gente sofre as consequências na nossa alma, no nosso corpo, até hoje. E a castidade também sofre com isso, com essa preguiça espiritual, que é chamada de assédio ou assídia, né? Essa preguiça espiritual. A gente tende a, de uma forma errada, ver a castidade como algo que nos é imposto e não como algo que brota, algo que nasce dentro de nós, dentro de nós mesmos. O Papa diz, tentando assim nos explicar um pouco o que seria a castidade, até para que a gente possa ir aos pouquinhos reabilitando a ideia da castidade na nossa vida, nesse mundo em que a gente vive, que é hipersensualizado e sexualizado. Ronaldo falava das virtudes cardeais. A castidade, ela é uma virtude secundária, digamos assim, mas não seria bem esse o termo. Não existe essa classificação, né? Uma virtude que deriva da virtude maior, que é a temperança ou o autodomínio. Então, a castidade está ligada, está vinculada à virtude da temperança, do autodomínio. Deu ser o senhor de mim mesma e ter controle sobre as minhas emoções, sobre as coisas que eu faço, sobre as minhas escolhas. E ele diz, é muito bonito, que a palavra castidade contém em si a ideia de eliminação de tudo o que mancha o amor. Ele diz, é preciso que o amor
seja transparente. Eu costumo dizer que a castidade é como se fosse a faxineira do nosso coração. O nosso coração sujo, desordenado, bagunçado, ela vem para colocar em ordem, arrumar o nosso coração, para que a gente priorize na nossa vida aquilo que é realmente importante, coloque em primeiro lugar e vá ordenando aquilo que não tem importância ou até descartando, jogando o lixo fora, aquilo que não serve, aquilo que fede, aquilo que nos afasta do bem maior que é Deus, como a gente viu nos nossos encontros anteriores. Você pode pensar talvez num diamante. Qual é a beleza que um diamante tem? Por que ele brilha tanto? É justamente porque ele deixa passar através dele a luz. E ele fica multicolorido e ele colore e ilumina até o ambiente que tá em volta. Por isso ele tem tanto valor, justamente pela sua transparência. Quanto mais transparente for, quanto mais ele refletir a luz que vem de fora, mais valioso ele vai ser. Quanto mais lapidado é um trabalho de paciência, é um trabalho que quebra, mas que vai tornando ele cada vez mais perfeito, justamente para que ele possa refletir cada vez melhor a luz que tem à sua volta. A castidade faz esse trabalho de lapidar e deixar a luz passar pelo amor. É como se cada um de nós fosse esse diamante que a castidade vai lapidando para que a gente possa refletir a luz de Deus, para que a gente possa olhar para os outros, para que os outros possam olhar para a gente e possam ver a luz de Deus refletindo em nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos reflexos desse amor. E esse olhar, né, esse enxergar no outro, é enxergar a essência do outro. Por isso que essa linguagem que o Papa usa da transparência, para que você seja transparente enquanto pessoa. Eu olhe para você e veja você com as suas limitações, com as suas fraquezas, mas também com as suas potencialidades, com tudo aquilo que você pode oferecer, mas que você seja alguém transparente. É curioso, às vezes, a gente quando conversa com alguém e aquela pessoa olha a gente nos olhos, não parece que ela está olhando a gente lá dentro, né? E a gente também consegue, às vezes pelos olhos, né? Dizem que os olhos são a porta... A janela da alma? A janela, né? Mas enfim, deixa entrar a luz de alguma maneira, mas é curioso como, às vezes, um olhar revela a transparência da pessoa. Você consegue perceber ali, e eu já falei isso no encontro anterior, né? Eu ficava muito curioso quando uma criança menor de idade ia aparecer na televisão, no jornal, alguma coisa, eles cobriam com uma tarja preta o olhar, mas a criança inteira estava ali, você via a criança inteira. Mas só os olhos dela estavam com aquela tarja preta. Eu achava engraçado aquilo, como que pode? Eu estou vendo a criança inteira, só não estou vendo os olhos. Mas depois que você percebe, e Jesus foi um grande exemplo disso, né? O que um olhar é capaz de fazer. Quanto amor, quanta transparência um olhar é capaz de transferir para uma pessoa. E eu vou para o outro lado também. Eu, enquanto criança, era um pouco levado. Mexia um pouco com a minha irmã, e quando eu estava exagerando na bagunça, estava exagerando em mexer, né, e perturbar a minha irmã, a minha mãe só olhava. E só aquele olhar da minha mãe também já falava muito, né, já transmitia essa transparência. Então essa transparência, só que a transparência nos relacionamentos. As transparências, essa transparência que o Papa São João Paulo II fala, a transparência daquilo que nós somos, não só no sentido de ver o outro, mas no sentido de nos revelarmos. A transparência do amor não é só eu querer ver, você é verdadeiro, você é falso, você... Não, é como eu me revelo. O amor me permite me revelar da forma e da maneira como eu sou, né? E esse ressentimento também que o Papa São João Paulo II fala, a própria palavra já diz. O que é ressentir? É sentir de novo.
é aquele sentimento, é aquela mágoa, é aquela tristeza que a gente fica realimentando. E ao invés da gente dar um basta e sair desse ressentimento, e sente, e sente, e sente, mas dar um basta, cortar para que a gente possa nos revelar neste amor verdadeiro, nessa transparência que o Papa São João Paulo II traz para a gente. E aí o Papa vai começar um novo percurso trazendo quais seriam algumas ameaças à castidade. Ele vai começar falando de 2 pontos importantes: o subjetivismo e o egoísmo. Alguns encontros atrás, a gente até lembrou e falou que geralmente esse sufixo ismo dá uma ideia negativa, uma ideia de uma doença, uma síndrome, né? Tem muitas doenças que terminam com ismo, né? E o Papa vai falar de 2 doenças da nossa alma, 2 vírus que entram na nossa alma e podem fazer um grande estrago: o subjetivismo e o egoísmo. Ele começa relembrando que a afetividade é a faculdade que nós temos de reagir, em especial, ao sexo oposto, o masculino com a sua força e o feminino com o seu encanto. Já o sentimento é um fato psíquico ligado à reação a outros diversos valores, coisas que possam acontecer conosco. Os sentimentos humanos, eles precisam se desenvolver se adaptando e adaptando às reações conscientes da nossa vontade. E aí ele começa a dizer que a gente precisa ter muito cuidado para não confundir subjetividade com subjetivismo. A subjetividade é própria da nossa natureza humana, somos seres irrepetíveis. Cada um, mesmo que todos nós fôssemos santos, e você pode olhar até para os santos como os santos são diferentes uns dos outros. Tinha aquele que era o eremita, que vivia sozinho, rezando, fazia muitos prodígios. O outro era um pai de família. Enfim, você tinha governantes, você tinha gente jovem, gente idosa, gente que era explosiva, gente que era calminha, né? Então, os próprios santos são diferentes. Por quê? Cada um é de um jeito. A nossa identidade revela algo de subjetivo. Cada um é diferente. Isso é a subjetividade. Isso é bom, é saudável, é enriquecedor, foi querido e sonhado por Deus. O que é o subjetivismo? E aí o Papa vai dizer: o subjetivismo é a atrofia da subjetividade, que absorve só parcialmente o valor do amor. O subjetivismo, então, ele vem pegar só uma parcelinha daquilo que eu sou. E eu tomo aquilo como se fosse um valor absoluto, como se aquilo fosse o máximo, uma verdade absoluta. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, em especial no amor. E nos tempos atuais, o amor, ele é tratado de forma subjetivista justamente por conta disso. Porque se transformou qualquer coisa em amor. Se disse que qualquer coisa poderia ser amor e estava valendo. Dali para frente, não, eu assumi que isso aqui era o amor. A gente deixou de seguir as referências. O Papa Emérito Bento XVI tem um livro muito interessante. Na verdade, é um livrinho pequenininho, onde é um diálogo dele com um outro filósofo e eles debatem sobre o subjetivismo da sociedade atual que a gente vive. É um livro interessantinho, fininho, que traz muita claridade para a gente. Porque hoje, se você começa com a própria pessoa, se a gente não tem a noção objetiva de o que é um ser humano, o que é uma pessoa, a gente começa a perceber como coisas como aborto, como eutanásia, como tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, começam a fazer sentido para algumas pessoas, porque se tirou a objetividade do valor da pessoa. Isso tratando do ser humano. E se você traz essa realidade para o amor, é a mesma coisa.
Quando a gente fala hoje que o amor é você doar-se, é dar-se, as pessoas acham que isso é o contrário do amor, porque o amor é receber, é ter alegria. Então vocês vejam o subjetivismo que se coloca e o amor sendo visto dessa forma, isso é estendido para o amor aplicado aos relacionamentos. O Papa até fala, né, que o subjetivismo dos sentimentos é o primeiro passo para logo em seguida vir algo muito mais grave, que é o subjetivismo dos valores. Ou seja, eu começo a achar que só aquilo que me dá prazer, eu confundo prazer com felicidade. Então eu acho que só aquilo que me dá prazer, aquilo que me deixa bem-humorada, que me deixa feliz, aparentemente feliz, só aquilo é que é o amor. O amor acaba se resumindo a apenas aquilo que me dá prazer. E a gente sabe que, na verdade, na prática, no dia a dia não é assim. Você que é pai, mãe de família, você que vive a vocação, seja do sacerdócio, da vida consagrada, a gente sabe que o amor exige também muito sacrifício. Só que aí a gente acaba caindo, e aí o Papa fala, quando a gente coloca o prazer como nosso critério máximo e principal, a gente acaba caindo no hedonismo, que é mais um ismo, né? Que é essa busca pelo prazer. Ele até fala, hedonismo teórico e prático é o resultado final do subjetivismo do amor. O amor é julgado apenas pelo prazer que ele produz. E esse subjetivismo tem como porta de entrada, de uma forma muito característica e de forma muito perigosa, é a dúvida. Será que aquilo que está sendo dito é aquilo mesmo? Tem aquele valor como está sendo dito? Ou é algo camuflado, é algo escondido ali por detrás? Então a primeira coisa, a gente sempre fala isso nas formações, e a gente pode ir no princípio, como o Papa São João Paulo II vai no princípio, lá nas origens, no livro do Gênesis, quando Eva foi tentada, né? A primeira coisa que foi dada para Eva para justificar aquela atitude de desobedecer a Deus foi a dúvida. Então percebam como que a dúvida faz com que você saia da objetividade e entre na subjetividade. Então, o grande risco é não ter dúvida daquilo que você é, de quem você é, do que você faz, de como você ama, do que é o amor, do que todas essas características que o amor tem. E hoje a gente, quando afirma algo, é dito como alguém que está querendo impor. Só que a verdade não se impõe. A verdade, ela existe por si só. Porque a verdade é a verdade. Eu não posso manipular a verdade. A mentira eu posso manipular. Porque a mentira gera dúvida, gera todas essas incertezas que a gente vê dos relacionamentos, da pessoa, do amor, de tudo aquilo que envolve o ser humano, mas a verdade se mantém. Quando o subjetivismo entra, eu acabo querendo dizer o que é certo e o que é errado apenas pelo meu ponto de vista. E aí o Papa faz essa ponte do egoísmo, ou seja, que é a concentração unicamente no eu. Só o que eu quero, a minha prioridade, só eu é que tem o valor. E aí vejam só que interessante. O Papa diz que o egoísmo dos sentidos é a deturpação da sensualidade. Nós já falamos sobre sentidos e sensualidade uns programas atrás. E o egoísmo dos sentimentos é a deturpação da afetividade. Eu vou repetir, o egoísmo dos sentidos é a deturpação da sensualidade. O egoísmo dos sentimentos é a deturpação da afetividade. E aí o Papa nos lembra que cada uma das pessoas comprometidas no amor não deve deixar de cultivar o seu aspecto subjetivo. Então existe um aspecto subjetivo do amor. Cada um de nós vai amar, vai expressar o amor de acordo com a sua identidade, que é única, que é subjetiva, é sua própria, diferente da de qualquer outra pessoa. Mas não podemos nos esquecer da objetividade do amor. Não fui eu que inventei o amor.
O amor não é o que eu quero que ele seja, não sou eu que defino os parâmetros do que é o amor. Ele diz, não é fácil a gente conjugar e equilibrar a nossa subjetividade, muitas vezes a nossa vontade, que ainda não é bem educada, com os aspectos objetivos, com a norma do que é o amor. Mas esse esforço, ele diz, é indispensável para assegurar a existência do amor. E todos nós somos convidados a viver e a exercitar. Essa é a palavra certa. Exercitar. Tirar da UTI, levar para o quarto para depois começar essa reabilitação, mas exercitarmos a nossa castidade. Seja ela a castidade matrimonial, seja ela a castidade religiosa, a castidade missionária, a castidade celibatária, efetivamente, dos sacerdotes, das freiras, dos consagrados. Cada um de nós é convidado a viver a castidade. E como você sempre diz, né? Se a virgindade não é mais uma realidade na sua vida, tome o propósito de tornar a castidade um verdadeiro sentido, uma verdadeira direção, para que você tenha um coração puro, um coração casto. Né? O Papa São João Paulo II vai falar isso já lá dentro, mergulhando na teologia do corpo, né? Que ele tem uma grande preocupação para que a gente tenha esse coração puro, esse coração caro, esse coração casto. E ele traz para a gente as bem-aventuranças, né? Que diz lá, aqueles bem-aventurados de coração puro verão a Deus. Então vocês vejam como o nosso caminhar e como ainda tem boas surpresas aí pela frente na teologia do corpo, mas a gente vai finalizando esse encontro de hoje fazendo esse convite para você. Viva a castidade. Você é convidado a exercitar a sua castidade e a viver intensamente. E nós queremos encerrar então, como sempre fazemos, a partir da palavra de Deus. Hoje nós vamos rezar com esse salmo, é o Salmo 18, a partir do versículo 8, e queremos que você reze conosco, pedindo a graça divina, para que ela possa iluminar o seu coração, para que você reconheça as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas e como Ele mesmo quer se encarregar de nos ensinar a amar. A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A ordem do Senhor é segura e instrui o simples. Os preceitos do Senhor são retos, deleitam o coração. O mandamento do Senhor é luminoso, esclarece os olhos. O temor do Senhor é puro, subsiste eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Mais desejáveis que o ouro, que uma barra de ouro fino, mais doces que o mel, que o puro mel dos favos. Vejamos só como a virtude sempre nos faz com naturalidade. Às vezes coisas que para os outros seriam um grande fardo, mas a virtude, em especial a virtude do amor, nos faz ter prazer na lei do Senhor. Nos faz, às vezes, ter gestos até de heroísmo, com facilidade. Como a virtude bem vivida, bem exercitada, como ela é capaz de iluminar toda a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta. Vamos deixar essa luz de Deus passar através de nós para que a gente possa iluminar esse mundo, talvez a sua casa, a sua família, talvez o seu ambiente de trabalho, de estudo, onde você convive, iluminar esses ambientes que muitas vezes estão nas trevas. Você, através da tua virtude, pode ser essa luz. Eu também posso, nós podemos. A graça de Deus nos acompanha. Nós vamos continuar então esse nosso percurso juntos, aprendendo juntos um pouquinho o que é o amor. Até o próximo episódio, uma sementinha de cada vez. É a Teologia do Corpo, Seed by Seed.
Até a próxima!